Gente, peraí que vou aceitar a solicitação aqui. E aí, Dudu, vê se você consegue entrar. Tudo Olá, bom? tudo bem e você? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está participando da live. Deixa eu arrumar aqui só. Nossa, eu entrei 3 vezes para conseguir. Você não está entendendo. O Agora foi. negócio hoje, agora foi. Ó, tem um monte de gente já visualizando a gente aqui, hein? Fala sério. Tem que mandar no grupo do Taiada Liberta lá. Então, o pessoal está super ansioso. Olha que Eu maravilha. Eu quero mandei que eu lá já pra eles. então, tem um monte de gente mandando mensagem aqui para mim e eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Deixa eu só abrir aqui meu roteiro aqui. E como é que você tá? Tudo bem? Eu tô na paz, graças a Deus. É, correria hoje, né? Ah, dia de chuva, final de semana, aí agrega lá, pega a loja, pega tudo lá. Olha as mensagens, gente. As mensagens já estão sendo ótimas. Você tá vendo aí? Não sei se você já está conseguindo Sempre ver. chinelo, Dudu. Gente, que maravilha. Peraí, achei aqui que eu quero. Vamos, deixa eu ver. Olha, primeirinha é assim. Você não me conhece, eu fiz um convite. Sou aqui de Caçapava, então, assim, eu acompanho você há pouco tempo, mas espero que você também acabe vendo o meu trabalho. E o que me motivou a te convidar foi esse seu jeito, assim, de Louco. eu vou mostrar para o povo e paciência. Eu amo isso. Então, eu quero que você se apresente aí, porque tem gente que ainda não sabe, que não conhece aqui, pelo menos no meu perfil. Então, quem é Dudu Pevisque? Falei Ah, certo seu nome? eu moro em São José dos Campos, na verdade. Aí o que que acontece? Eu sou um cara que briga pela política da maneira que eu acho que é correto. É poder lutar por aquilo que você acredita que a política é para transformar vidas e resolver problemas e não transformar a sua vida. Então, como eu sempre digo assim, tem muita gente que fala para mim do executivo e legislativo. Eu gosto do legislativo por quê? Porque fiscaliza. O executivo tem que ter muita responsabilidade, é um compromisso muito grande, porque você lida com a vida de toda a população. Então, não é só você cuidar da sua casa, você cuida de uma cidade inteira. E quando eu vejo alguém que assume esse cargo, a pessoa tem que estar preparada, tem que estar capacitada. Então, eu sempre fiz a briga aqui na minha cidade. Aqui em São José, eu sempre briguei para suspender licitação, quando eu vejo que tem algo de irregular. Quando o Felício demitiu 1.600 estagiárias na pandemia, eu consegui reverter a demissão de todas elas, fazendo que o Felício contratasse todas elas de novo. Então, agora, por que eu cheguei em Caçapava? Tem muita gente que deve se perguntar. Pô, mas o cara nem é da cidade, está brigando aqui na cidade. Porque o Ian é um cara novo, que eu tinha esperança também, vendo o trabalho dele na internet, quando ele era vereador. Eu tinha esperança, não sabia assim, o profundo, que ele não participava das reuniões dos conselhos municipal. Essas informações no bastidor eu estou sabendo agora. Então eu vi Ah, o que ele postava na internet. E eu acreditava que ele poderia fazer um bom mandato. Entendeu? E isso daí, quando você elege uma pessoa nova, as pessoas elegem na esperança de, não, vamos investir, vamos acreditar na pessoa e acreditar que ela vai fazer um bom mandato, ela vai ser diferente dos antigos. E aí, esse sentimento foi o mesmo que eu tive quando elegeu outro rapaz aqui no Vale também, que é novo. Aí eu pensei, pô, o cara vai fazer um bom mandato. Quando eu comecei a pesquisar, me chamaram, pô, Dudu, em Caçapava o negócio tá feio. Eu falei, mas por quê? O Ian não tá trabalhando lá? Aí eu entrei na rede social, fui ver o que o Ian estava fazendo, qual era o trabalho. E aí eu fui buscar algumas informações. Só que assim, eu busco informação não é do que os outros faz fofoca, isso, aquilo, vi falar. Não. Eu busco informação no portal da transparência da Câmara, da Prefeitura. Então o que eu vou falar, o que eu falo é aquilo que eles estão fazendo, não é o que os outros estão me contando. É o que realmente eu tenho prova documental do que está acontecendo. E aí eu fui pesquisar 2 shows que o Ian estava fazendo. E aí esses 2 shows que o Ian estava. Os 2 shows que o Ian estava fazendo, eu vi que tinha um valor, tipo, supostamente superfaturado. A gente sempre vai falar essa palavra supostamente, porque o que leva você a tomar processo é essa falta de palavra. Supostamente há indícios.
Então, por isso que constantemente você vai ver ele no vocabulário. Como eu tomei mais de 100 processos no total, eu aprendi. Eu perdi 8 processos, o resto eu ganhei. Mas eu aprendi com esses 8 que tem que ter essas palavras. Então, quando eu vi que o Ian estava fazendo show, que em Caçapava estava custando 18 mil. E aí, em Cunha, o mesmo show, no dia seguinte, estava por 12 mil. Aí eu falei, não, tem algo errado, entendeu? Ou uma prefeitura está pagando pouco, a outra está pagando muito, não tem como. E ainda mais sendo no Vale do Paraíba, assim, é um custo de 6 mil reais muito alto, entendeu? Aí Dá eu... diferença, né? É, Deixa eu só responder, tem pessoas perguntando quem somos nós. Então, eu vou responder rapidinho. Eu sou de Caçapava, Kátia, do Rancho Oficial, eu fui candidata a vereadora, estou como suplente em Caçapava. E o Dudu, ele é de São José dos Campos, né, Dudu? sou. E estamos falando aqui sobre a região, né, de São José, Taubaté, Vale do Paraíba todo. E nosso tema hoje é falar um pouco de política, é isso que ele está falando. Então, respondendo a pergunta sua, e Na acompanha a verdade, gente que vai ser boa. eu vou falar tecnicamente de Caçapava, vamos dizer assim. Porque como você é Então, de vamos falar de Caçapava, Caçapava. o grupo lá, Adoro. igual hoje eu conversei com a criadora do grupo. Aí eu perguntei, né? Como você acha que Caçapava, por que liberta Itaiada? Aí ela me explicou que todos os grupos praticamente da cidade estão fechados, não podem falar mal do prefeito, não pode falar mal da gestão. Então eles foram excluídos de alguns grupos, entendeu? Aí essa daí criou esse grupo que me colocaram, Eu tô. entendeu? E aí eu vi pessoas lá que acreditam em alguma coisa na política ainda. Então começou isso, eu vi o show, vi que estava superfaturado. Aí eu vi o outro show que custaria 49.500. Só que esse mesmo show, há um ano atrás, cantou em Minas Gerais, que é muito mais longe, é uma banda do Vale do Paraíba, cantou em Minas Gerais por 20 mil reais. E Nossa, muito bem. nada justifica aumentar o valor mais que o dobro. Se a dupla não cantou, por exemplo, uma música nova que estourou no Spotify ou no TikTok, não tem. Então eu não vejo justificativa do aumento tão alto do valor. E aí eu entrei com a denúncia para poder suspender, e aí comuniquei a um amigo meu que é jornalista, que é o GSE do 360, que questionou a Sim, prefeitura. sim. E o que acontece? A prefeitura resolveu suspender a prefeitura resolveu suspender o show, não realizar o show. E aí depois eu identifiquei também uma licitação do ovo de Páscoa. Sim, sim. Que aí eu não sou contra dar ovo de Páscoa para as crianças. Eu acho assim, as nossas crianças não podem crescer no ritmo acostumado de, vamos dizer, o circo que conta piada enquanto o povo está se ferrando. Então, as crianças precisam do ventilador, precisa de coisas, entendeu? Ventilador ou climatizador dentro da sala de aula, e você vê que não tem. Você vê que os professores não têm estrutura necessária para dar uma aula onde a criança vem aprender. Porque no verão muito quente, a criança cansa com o calor do corpo, cansaço, o sono. Então, precisa, é coisas para mim que é prioridade na educação, não é o ovo de Páscoa que come num dia e no outro está na privada. A prioridade para mim seria um climatizador na sala de aula, seria mais vaga integral. E eu vi que para mim eram gastos desnecessários. Aí quando eu fui estudar a licitação, eu vi um erro primário. Porque a licitação, ela começou que seria dia 14, que era aniversário de Caçapava. Então era feriado, não tinha como ter a licitação dia 14. Entendeu? Então seria no dia 15, terça-feira, mas dia quinta-feira, dia 17 era feriado também em Caçapava. Dia 18. Ih, travou aqui. Tá escutando? Dudu, tá escutando? Será que caiu a internet, gente? Caiu a internet? Puxa vida. Dudu, olha lá. Não, já Não, sei. eu não sei o que Caiu. aconteceu, que caiu eu. Nem eu sei. Aí Vai, o já que sei. acontece?
Aí eu vi na licitação, que eu estudei muito licitação, assim, eu me especializei em negócio de licitação, que é onde ocorre todos os pequenos furtos nas prefeituras, a verdade é essa. Então, eu percebi que na licitação tinha algumas coisas que eram inconsistentes para a cidade de Caçapava, por quê? Primeira, quantidade de ovo e a data dia 14. Dia 14 era segunda-feira, feriado, aniversário da cidade. Não tinha servidor trabalhando para falar que ia ter licitação. Então, possivelmente, teria que ser dia 15, terça-feira. Mas quinta-feira, dia 17, os servidores também não trabalhavam em Caçapava. E sexta era feriado, sexta-feira santa, e domingo era Páscoa. Como é que você ia fazer a licitação e em 3 dias entregar ovo? Então eu sabia que não ia ter a compra de ovo. E pior que você vê prefeito ir para a rede social, é um negócio perigoso, porque você cria uma expectativa nas crianças, e as crianças ficam esperando o coelhinho da Páscoa na sala de aula, com o ovo de Páscoa, e acaba voltando para casa frustrado. Então acaba, vamos dizer, alguns professores levaram bombom, levaram chocolatinho para as crianças para amenizar por conta própria, por amor à profissão, entendeu? Então, você vê coisas que não deveria estar acontecendo para quem disse que estava preparado para o executivo, para quem disse que tinha uma equipe técnica para trabalhar no executivo, entendeu? E aí eu não vi, eu vi que a pessoa não está, porque fazer uma licitação no feriado da cidade, na véspera da Páscoa, para entregar ovo de Páscoa, você vê que tem um grupo de armador dentro da prefeitura de Caçapava, no meu ponto de vista, tá? Então, estou falando da minha avaliação. É um grupo que não está preparado, é um grupo que está lá sem saber o que fazer na verdade. Você vê que uma semana que a gente entrou, os 2 shows foi suspenso e a licitação também não ocorreu. Entendeu? Então, se ninguém fiscaliza, ninguém olha, pode ser que tudo isso passa batido. E aí você vê que E aí você vê que nós estamos no mês 4, muita coisa até agora não entrou em licitação, você vê muitas coisas faltando. Vários. E aí eu vejo assim, será que não vale a pena você valorizar o servidor que já faz a licitação, o pregoeiro, alguém que já está acostumado a isso daí na cidade? Será que vale a pena que eu vi que ele errou, você trazer muita gente de fora e põe na cidade e não sabe o que está acontecendo? É igual o Dudu. Dudu não o Dudu não sabe como é que... Eu sei que eu morei no Terras do Vale por 4 anos. Entendeu? Morei em Caçapava 4 anos, mas eu fazia o retorno e pegava adulta. Minha vida inteira foi em São José. Mas eu peguei gosto por Caçapava, porque eu fui acolhido por umas pessoas que, tipo assim, vamos dizer, não aceita calado o que está acontecendo. Entendeu? São pessoas que foram para a rua, ajudaram o Ian, ou votaram no Hugo, que era uma renovação também. Então, são pessoas que estão indignadas. Porque, querendo ou não, você torce para o prefeito fazer um bom mandato. Porque quando o prefeito faz um péssimo mandato, toda a cidade acaba refletindo isso. E é o que eu falo. A falta de coerência, de você falar a verdade para as pessoas, faz você perecer. Então, você não pode trabalhar com a mentira sabendo que você tem um orçamento de 500 milhões só. Não adianta você falar que vai fazer asfalto na cidade toda se você não tem um plano para poder fazer isso. Se você não tem um projeto realmente que outras cidades executaram, que a gente pode executar em Caçapava. Então você acaba mentindo e depois quando você assume, você tem que carregar com a sua própria mentira. E foi onde você se enforca. Entendeu? Então Caçapava tem 500 milhões de orçamento. 25% é da educação, mas em torno de 15% é pela lei, mas vai dar em torno de 25%, 27% é da saúde. Então a metade do orçamento ficou só nisso, e a outra metade você vai ter de 6% a 8% do orçamento para você fazer coisas novas. Então você tem que ter a prioridade. Qual é a prioridade? Não é o show, porque não é uma cidade turística que o show traz um grande investimento para a cidade, igual fosse um rodeio, alguma coisa. Não é. Então não é o show e não é o ovo de Páscoa a prioridade. Então, inclusive o ovo de Páscoa, muita gente questionando sobre a escola, que precisava de uma energia, inclusive ele postou hoje, né? Sobre esse vídeo, eu ia falar disso aí agora. Então. Esse vídeo que ele postou, eu até salvei, que eu vou fazer um vídeo em cima desse vídeo dele, mostrando
como uma pessoa se enrola na própria mentira. Porque se ele tem 400 mil reais para compra do ovo de Páscoa, como é que agora ele não tem o dinheiro para poder fazer a iluminação da escola? Se ele acabou de falar que ele guardou dinheiro, economizou dinheiro para comprar o ovo de Páscoa. Se ele falou que tem o dinheiro para o ovo de Páscoa, porque a partir do momento que ele faz a licitação, esse dinheiro tem que ser empenhado. Então ele realmente tinha o dinheiro do ovo de Páscoa e tinha os 70 mil reais do show. Sim. Por que se ele tinha esse dinheiro, que dá R$500 mil, agora ele fala que não tem dinheiro para iluminação? Para onde foi destinado o dinheiro que estava separado para a compra de ovo de Páscoa e o dinheiro que estava separado para o show? Aonde foi parar o dinheiro, entendeu? Não, e não é só isso. Você viu que ele pegou e anunciou que ele contratou uma pessoa aqui de Caçapava que vai pagar R$6 mil por mês para essa pessoa, que é um engenheiro, para fazer a parte elétrica. Não, mas assim, eu vou entrar no site que eu vou procurar o contrato, tem que ver se pode. Além do que, ver se pode, porque assim, eu entro direto no site e na transparência da prefeitura, sempre para ver alguma coisa sobre as licitações, sobre pregões, essas coisas. E estão sempre as mesmas coisas lá. Quando ele fala alguma coisa de diferente, que ele sempre tem, ele tem um meio, que eu não sei como que funciona, que ele passa por cima disso, não precisa nem de licitação, nem de pregão. Não, aí é o que eu estou falando. Só na gestão dele, porque ele batia bastante na pétala e fazia isso. Por que agora na dele pode? O prédio já foi construído. E para ele ser construído, ele tem um projeto. Sim. Então você não precisa de um engenheiro para fazer um projeto. Você tem que pegar o projeto do prédio que já foi construído e contratar a equipe ou penalizar, processar a empresa, ex-prefeito, quem for, que não entregou o serviço completo. Aí você tem que contratar uma empresa para poder fazer a instalação. Não um engenheiro, você tem que contratar a empresa para fazer a instalação da fiação. Agora é o que eu falo. Aí o rapazinho aparecer no vídeo, falar que nós não temos dinheiro, vou economizar gastando... Não, peraí. Eu vou economizar gastando, pagando 6,5 por mês para poder fazer o... Não, peraí. Já tem um projeto quando foi construído. Quando foi feita a licitação do projeto, já tem. Então, o projeto elétrico já existe. Ele já existe. Entendeu? Então, eu não vejo o porquê dessa contratação. Só que o que me indignou, que eu salvei o vídeo para fazer um vídeo em cima disso, foi ele falar que não tem dinheiro. Pô, o cara tava fazendo um show que tava custando 60 mil reais, praticamente, e já tinha 429 mil reais separado para compra de ovo de Páscoa. Então, se ele tinha esse recurso empenhado para licitação, esse recurso continua no caixa da prefeitura, porque não consta nenhuma licitação a mais no site da prefeitura que ele gastou esse dinheiro. Então, esse dinheiro está no orçamento da prefeitura, no caixa da prefeitura. Então, por que ele não pega esses 400 mil reais e investe na eletricidade da escola? Porque vai abrir mais vaga, as mães vão ficar felizes, vai preencher, entendeu? Então, isso sim seria a prioridade. Agora me indagou você ver ele falar que não tem os 400 mil reais, se há uma semana atrás estava gastando quase R$500 mil com ovo de Páscoa e com show. Entendeu? Sim. Então não é uma coisa... E esse dinheiro não é uma coisa que ele faz igual você mencionou, que ele faz o vídeo falando que está fazendo isso, aquilo, mas não aparece nada no edital, nem no diário do município. Entendeu? Isso daí já estava no edital, estava no diário do município, estava no diário oficial. Então, esse dinheiro que foi economizado do ovo de Páscoa e do show está no caixa da prefeitura. Agora, o que ele quer fazer com esse dinheiro que ele não tem coragem de investir na eletricidade da creche? Entendeu? Essa é a pergunta que a cidade inteira tem que fazer. Cadê o dinheiro do ovo de Páscoa? Onde foi parar? Porque ontem tinha o dinheiro, R$500 mil para compra de ovo, hoje não tem dinheiro para colocar a iluminação. A iluminação numa creche vai demorar quanto tempo para fazer uma licitação? Quanto tempo vai gastar de material?
Então tem que pegar a licitação, fazer um pente fino. Peraí, esse contrato dessa creche incluiu material elétrico? A empresa foi penalizada? Abriu o processo contra a empresa para cobrar a empresa e os sócios dela na justiça? Essa é a prioridade dele. Peraí, isso aqui já foi feito, agora eu vou fazer o quê? Uma nova licitação emergencial, ou a licitação que cabe, para poder fazer a instalação. Quantos vai gastar de fio? Quantos vai gastar disso? Agora, vim falar para mim, numa rede social, que vai contratar um engenheiro para fazer um projeto de uma obra que já tem a escritura, a planta, todo o projeto, não faz sentido. Para mim, eu só estou esperando. Eu só estou esperando aonde ele vai publicar essa contratação, que é outra denúncia, porque não faz sentido, não tem pé e nem cabeça, entendeu? Entendi. Olha, deixa assim para os seguidores que estão assistindo, que você, assim, eu já entendi o motivo que você faz isso, tá? Porque a gente sabe que a gente não ganha nada para falar a verdade aqui, né? Você concorda? Então, nossa, a internet está ruim de novo. Tá me escutando? Peraí, vamos esperar voltar. A internet aqui também está péssima hoje. Péssima, péssima. Ai, ai, gente, muita calma nessa hora. Não, eu só estava mandando aqui pro pessoal. Não, eu estava mandando aqui pro pessoal de Caçapava que manda as mensagens para mim. Eu estou mandando para eles participar, entendeu? Para eles entenderem, porque tem muita coisa que as pessoas às vezes não entendem. Então é igual eu falo, o dinheiro, eu penso assim, o dinheiro é do povo. O povo trabalha, seja o pão, seja o açúcar, tudo que você vai fazer, você paga. Se você não pagar o IPTU da sua casa vai para leilão. Se você ficar 5 anos sem pagar a sua casa, ela vai para leilão. Entendeu? Então, é direito nosso cobrar o político, é direito nosso. Entendeu? É a mesma coisa. Ele me processou já. Eu apareci faz uma semana em Caçapava, já me processou. Alguém que prega sobre liberdade de expressão, que ele fala sobre liberdade de expressão, sobre fazer oposição, sobre não... Aí o que acontece? Ele criticava muito a ex-prefeita, e agora que ele é o prefeito, não pode receber crítica. Eu acho ao contrário. Eu acho que o prefeito ele tem que ouvir mais os críticos do que os puxa-saco. Os puxa-saco... Pode falar. Porque os puxa-saco vai sempre falar que tá bom. Entendeu? Tudo que ele falar, vou fazer isso, tá bom, é top, isso é legal. Os críticos não, os críticos vai ver o que às vezes ele não tá vendo por ter tanto puxa-saco, entendeu? Então o crítico não, o crítico vai mostrar aquilo que realmente é prioridade. Então eu não vou fazer política por fazer. A gente sabe que tem rua em Caçapava que não tem asfalto, tem rua que o asfalto é muito ruim. Mas peraí, Caçapava tem dinheiro para isso? Não, não tem, mas peraí, qual é o projeto? Ele trouxe tanta gente do Podemos em troca do quê? Uma coisa o cara falar para mim, eu trouxe 6 pessoas do Podemos de Taubaté, de outras cidades, mas em compensação os deputados vão botar 50 milhões de reais de emenda aqui na cidade para nós fazer asfalto, para nós fazer alguma coisa. Aí eu ia falar, pô, foi bom feito, seus cargos foi bem dado. Agora você não vê nada, você não vê, não está no mês 4, não viu R$1 de deputado do Podemos ainda no caixa da prefeitura, entendeu? Não, e outra coisa, quando vem, não sei se você tá, eu acompanho também, as emendas é muito pouco. Igual a última que apareceu aí para o hospital, para Fusan, R$100 mil que o Meirelles disse né, disse não, recebeu para colocar na Fusan. O que você faz com R$100 mil? Eu até questionei. Fusan é um negócio que eu tô... Fusan é um negócio que eu estou pegando agora. Eu não conheço todo o sistema ainda. E você começar a pesquisar, se você entrar lá, você vai ver muita coisa. Então, assim, eu estava acompanhando desde o ano passado sobre isso. Tem muita... É precatória atrasada, muita coisa para ser feita. Então, e, assim, ali está sendo muita maquiagem em cima da Fusan. Não, eu estou recebendo muita denúncia. Eu estou recebendo muita denúncia de profissionais da saúde que foram demitidos para colocar amigos, entendeu? Em determinados postos chaves da saúde. Eu tenho reclamação de uma UBS, eu não me lembro o bairro agora aqui, porque eu não conheço Caçapava. Mas eu tenho reclamação de uma UBS que está sem sistema. Entendeu? Está sem sistema do Bolsa Família, está sem sistema nenhum. Então eu estou fazendo manual. Sabe por que tá? Porque ontem eu passei lá de manhã em Caçapava Velha, e por causa do sistema não estar funcionando direito, eu fiquei, juro para você, eu cheguei lá 8h30 da manhã, eu saí de lá meio-dia, tá?
Porque a médica, ela atende você, porque ela está lá no computadorzinho olhando e as secretárias mandam para dentro do consultório. Simplesmente esqueceram que eu estava lá, entendeu? Não, o sistema tá, não, Está tá sem inoperante? sistema, Levanta algumas a UBS. bundinha, então, mas levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa, Então, mas o porque que é eu muito acho errado é o fácil. seguinte, ó. A gente, ó, igual eu falei assim, eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Caçapava pela maneira que eu fui acolhido. Entendeu? Então, aí se você vê assim, você vê o pessoal não pode aceitar que seja um prefeito de TikTok que disfarça, tipo, mostra aquilo que artificialmente, entrega chocolate para o pessoal da Nestlé, deu entrega de chocolate para algumas instituições, vou lá, faço, como se, tipo assim, fosse algo meu. O McDonald's instalou na cidade. Mano, o McDonald's instalou por causa da ex-prefeito, por causa de que veio. Então, tudo tem um antes ainda, entendeu? Em 4 meses ninguém Bom, traz, nem e constrói. agora, Aí, o que acontece? Vou farmacêutico. prometer lanche para as crianças, não entrega lanche para as crianças, vou fazer... Então, tem coisa que você tem que ser um político, eu acho que você tem que usar a rede social para falar sempre a Tem que ser verdade. transparente, Sempre a tomar verdade. Ó, transparência. igual, por exemplo, eu vi lá que está faltando o Fusan. Vou dar ideia, vou dar um exemplo do Fusan. Ele tem lá 102 mil reais, se eu não me engano, de orçamento, cento e poucos milhões de reais de orçamento. Falta 27 milhões para preencher, para fechar a conta. Porque a prefeitura, pelo que eu entendi, vai entrar com 78 milhões. Ainda falta 27 milhões pelas contas que eu fiz. E o que Tá. acontece? Ninguém falou por que falta esses 27 milhões. Eu vi que tem muita indenização para funcionário. Agora, Precatório qual é os atrasado. processos? Isso Entendeu? E aí tem eu vejo direito, lá, a viu? primeira compra que o Ian fez foi compra de medicamento. Dia 2 de janeiro foi um caminhão de medicamento. Eu não achei essa licitação até agora. Então, Não existe, não estou tem. montando a denúncia no Ministério Público, no Tribunal de Contas, porque eu quero a prestação de conta de toda instituição que recebe dinheiro. Então, a Santa Casa, que faz a administração das UBS, eu quero a prestação de conta no site. Eu quero, assim, mês a mês, quantos que recebeu, onde foi, qual é os fornecedor, entendeu? Porque hoje eles têm um costume de terceirizar a responsabilidade, que é onde tem muito pode, né? Onde pode ter muito esquema. Que é você paga para a Santa Casa e a Santa Casa compra a medicação. Agora, que maneira que a Santa Casa compra a medicação? É de licitação? É compra direta? Quem é os favorecidos? É sempre a mesma empresa que fornece? Então, eu preciso ter essas informações públicas mensalmente. Entendeu? Porque às vezes eu não faço a licitação do medicamento no site da prefeitura, mas eu estou mandando dinheiro para a Santa Casa fazer, que não tem tanta fiscalização, não tem tanta fiscalização do Tribunal de Contas. Então eu quero tudo isso, eu estou montando dossiê para notificar o Tribunal de Contas e o Ministério Público, que eu quero essas informações mensalmente, entendeu? Eu quero saber quem é o médico que trabalha na Santa Casa. Vamos falar uma coisa do que você está falando. Por exemplo, me perguntaram aqui, não aqui agora, mas pediram para eu perguntar. Por que você faz esse trabalho? Sendo que os vereadores aqui de Caçapava, eu não estou vendo, não sei se você se recorda, né? Porque talvez você não acompanhe por causa de não ser daqui. Mas eu me recordo muito bem que muitos iam lá na Fusan diariamente, semanalmente, fazer escândalo lá na porta, fazer aquele, sabe, aquele teatro lá. Para quê? Porque estava precisando de votos. E agora que estão lá no cargo, eu não vejo ninguém ir lá e cobrar alguma coisa, sendo que o vereador, ele está ali para isso. Ninguém fala disso. Está todo mundo ali na Câmara Municipal, vão me desculpar, tenho amigos lá, tá? Tem uns que eu converso mais, outros menos, mas são coisas que não estão sendo cobradas e simplesmente estão N outros assuntos, N fatores que, na verdade, não estão fazendo muita diferença, porque tem gente que nem acompanha política e você sabe muito bem disso, né? Só que quem está atento sabe o que Caçapava ou qualquer outra cidade está precisando. E por que eles não fazem isso? É o que eu estou E falando. quando Eu fazem... falo assim, ó, o papel do vereador é que as pessoas elas confundem muito o executivo e o legislativo. O vereador, ele está lá para fazer justamente assim a fiscalização do dinheiro, criar projeto de lei. Então não adianta fazer um barraco na Fusan, porque o médico está demorando, mas peraí, quantos médicos tem que estar? Uma coisa é eu ir com o contrato, ó, aqui está falando que está para ter o fulano e o ciclano. Eu catei uma médica
na prestação. Eles vão até tirar depois do ar, não tenho só aqui, eles vão tirar do ar lá, que eu achei lá uma brecha no feriado. Eu peguei uma médica que trabalhou das 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, 24 horas. Não existe isso e nem pode fazer isso. Porque a médica não vai ter saúde para atender ninguém, vai ter cansaço físico, emocional. Então não existe você dar 24 horas. E eu vi o plantão da médica 24 horas. Ah, pode ter alteração, pode ter sido erro, pode ter sido, mas justamente no feriado. Então, uma coisa é o vereador saber, ó, tem que ter tantos médicos. Qual que é o horário do almoço dos médicos? Tem que ser disponível. Então, ó, tá o horário de almoço. Então, naquele momento, eu tenho que ter 4 médicos, tem que ter 4 médicos. Eu não posso chegar lá e falar que tem 2 médicos e 2 foram almoçar. Você viu o exemplo com a Vanguarda. A Vanguarda, no mês aí, conseguiu ver o médico fazendo a farra. O cara vai, bate o ponto, vai embora, atende na clínica dele e volta depois para bater o ponto. Né? Agora, o que me indigna é o seguinte: o cara pedir conta é o suficiente? Não, ele tem que, o Ian tem que estar com o processo pedindo ressarcimento de todo o valor dele, cassação da aposentadoria, danos ao erário. Tem que incriminar esse médico. A verdade é essa. Tem que devolver, né, para os cofres públicos, você concorda? Não, a verdade é essa. Não basta só chegar e, como benefício do crime do cara, você aposenta o cara. Não, o cara pede não. O cara tem que devolver, porque o município foi lesado, entendeu? Só que cabe ao vereador. Só que, infelizmente, muitos vereadores faz acordo com o prefeito e troca de cargo. Então, ele sai lá e tem lá os candidatos que ele apoiou, tem as pessoas que trabalhou para ele. E aí as pessoas começam a cobrar o cargo, ele vai lá, pega o prefeito 5 cargos, 10 cargos, em muitas cidades isso. Estou falando que é exatamente Caçapava. Aí ele pega 5, 10 cargos lá e nomeia amigos, parentes. E o que acontece? Na hora que ele tem que fiscalizar, ele não pode. Por quê? Porque, peraí, eu fechei um acordo com o prefeito e troca de cargo. Então ele fica preso. Ele não vê assim, ó, peraí, o meu salário, não sei quantos que é o salário de vereador em Caçapava, 7 mil reais? 7 mil. Então, ele não vê assim, ó, meu salário é 7 mil reais para me exercer esse trabalho. O vereador, infelizmente, não vê isso. Então, é o que eu estou falando. Aí o vereador não vê isso. O vereador fica limitado, aí ele deixa de fazer o que tem que ser feito, e aí fica aí, ó, na rede social. Aí o que acontece? Aparece um cara louco igual eu de fora, que não tem não tem cargo que, os civis que, não quero cargo, não quero nada. Entendeu? Vendo minha roupa, faço minhas apostas online na Bet365, então eu não preciso. Aí o que acontece? Aí vê o cara, entra na cidade, faz a bagunça na cidade uma semana, que tem um monte de vereador e não consegue fazer. Por quê? Porque a maioria está comprometido. Entendeu? Exatamente. Então eu posso chegar e fazer, eu posso botar o pé na porta e falar, isso aqui tá errado. Só que é igual eu falei, a diferença minha, que eu aprendi com o tempo, que o político não tem minha rede social. A rede social, ele pega a pessoa que trabalha, a pessoa de bem, vai lá e processa para silenciar a pessoa, igual eu já fui processado em Caçapava. Uma semana em Caçapava, já tomei processo do prefeito. Mas eles vão lá e tentam calar as pessoas dessa maneira. Entendeu? E aí o que acontece? Quando vê o civis faz a bagunça que fez, uma semana, o prefeito já processou, eu sou o cara que não fica só na rede social. Eu vou procurar informação, dados e denuncio. Então, igual eu falei, ó, já derrubou as 2 coisas do show, já não teve a licitação do ovo de Páscoa, agora já tem a denúncia da esposa dele, porque a esposa dele foi denunciada no Ministério Público por mim. Por quê? Porque todo mundo da cidade sabe, boa parte sabe, que ela trabalha em Brasília, ela trabalha para um deputado de Brasília, mas se você entrar na rede social dela, não está lá, assessora parlamentar, não existe. Se você entrar na rede social dela inteira, eu salvei toda a rede social dela, reconheci no cartório, gastei 800 e poucos reais no cartório para autenticar toda a rede social dela, porque a hora que ele deletar tudo, não tem problema, eu tenho tudo no cartório, autenticado, a rede social, os links, tudo verificado. Então, a hora que eu fiz isso daí, o que acontece? Não tem foto dela com o deputado, não tem foto dela, nenhuma fala dela falando, eu estou aqui representando o deputado, o Rodrigo Gambale, eu estou aqui com meu marido, que é o Ian. Eu não tem nada disso. Não tem visita do deputado, a não ser a posse do prefeito na cidade. Não tem emenda do deputado. Então eu falei para o Ministério Público Federal o seguinte, eu quero saber eu quero os relatórios de serviço dela, eu quero o e-mail funcional dela com relatório, só que eu quero que assim seja
seja, como é que diz? Criptografado? Não, que os Igual e-mails como seja auditado, não é e-mail que eu montar daqui para frente, não. Eu quero e-mail do mês passado, retrasado, setembro, outubro, que eu quero e-mail, data, autenticação, eu quero, tipo assim, a confirmação. Aí eu pedi a geolocalização da rede social dela, para ver se ela estava lá, não estava trabalhando, não estava. Aí eu pedi a presença dela em Brasília junto com a do Ian, que eu quero saber, eu pedi para o Ministério Público configurar. Todas as vezes que o Ian foi para Brasília esse mês, foi o mesmo dia que ela foi. Entendeu? Então, eu pedi para o Ministério Público notificar o Congresso Nacional a presença na catraca dos dois. Se bate os dias dos dois e a passagem de quem pagou, de ambos. Entendeu? Entendi. Então, eu não estou fazendo, não adianta daqui, não adianta aqui para frente. Porque todas as postagens da rede social dela, ela se apresenta como primeira-dama. Não está errado, ela é a primeira-dama. Mas no horário das 8 da manhã às 5 da tarde, ela é assessora parlamentar. Ela é esposa do Ian, mas ela é assessora parlamentar. Então, todos os comportamentos dela, seja numa escola, numa creche, no fundo social, qualquer coisa, ela não se apresenta como esposa, ela se apresentaria como assessora parlamentar. Entendeu? Porque eu sou assessora parlamentar. Você não vê uma fala dela. Então, tudo leva a crer, não estou falando que ela é, mas tudo leva a crer, há um forte indício que ela pode ser, tá? Pode ser uma funcionária fantasma, que recebe 8 mil reais de salário e pode não estar executando o serviço. Só que, assim, é um negócio que foge da esfera do Fórum de Caçapava. Então, não é porque eu sou prefeito de Caçapava que eu posso ter influência no Fórum em Caçapava. Não, porque é o Ministério Público Federal que vai investigar, entendeu? Então, eu notifiquei o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União, porque é verba federal. Aí eu pedi, se caso for comprovado que ela não tem o relatório, ela não tem documento, ela não tem nada, não tem conversa no WhatsApp, autenticado, nada, que comprove que ela exercia o trabalho, a agenda, a função de assessora parlamentar 22 que cabe a ela. Se for comprovado que ela não exerceu nada, eu pedi o ressarcimento do dinheiro do tempo que ela trabalhou, incluindo o 13º e todos os benefícios, e pedi a improbidade administrativa e condenação por 8 anos sem direito político, entendeu? Porque, para mim, se isso ocorreu, não estou falando que ocorreu, mas se ocorreu isso, é crime. Entendi. Agora a pergunta que não quer calar. Olha, eu vou falar pra você, eu achei que eu era muito, assim, pegava pesado com eles aqui, mas a pergunta que não quer calar, acho que de todo mundo. Você não tem medo disso? Felício me processou mais de 50 vezes, eu nunca parei. Eu sempre falei, aqui na minha cidade, eu sempre deixei um legado assim, ó. Eu não envolvo família de ninguém, a gente só fala da vida política, da vida pública. Então, para mim, você nunca vai ver eu falar da mãe dele, do pai dele, nunca. Você vai ver eu falar somente da vida política. Eu envolvi a esposa dele porque há um forte indício que ela pode ser uma funcionária fantasma. Fora isso daí, você não quer ver eu fazer uma montagem com a esposa dele, não. Eu falei porque há um indício, há uma denúncia, foi feita a denúncia, só que é o que eu falei. Eu não sou o vereador que escreve baboseira por Ministério Público, na internet, só não. Eu sou o cara que é o seguinte, se eu achar o erro, eu identifico, eu pesquiso, pode demorar um mês investigando, mas eu denuncio, entendeu? Então eu levo para a Polícia Federal, Ministério Público Federal, investigar. Então é a mesma coisa. O que a Vanguarda fez, eu sou o cara que tem coragem de receber uma denúncia. Só tá o médico vai embora, ficar campanando o médico, filmando, montar a denúncia. Eu tenho essa coragem, entendeu? Então eu tenho uma coisa em São José, que é a confiança do servidor público. E a mesma coisa eu vou adquirir em Caçapava. Então eu quero que o servidor confia, eu quero que as pessoas que têm coragem de denunciar, mas não tem coragem de aparecer por causa de retaliação, ou porque trabalha no comércio, ou porque, tipo, o prefeito pode começar a me perseguir na cidade, porque, querendo ou não, é a autoridade maior na cidade, ele não precisa aparecer. Se me dá a denúncia com todas as evidências, com todas as provas, eu faço a denúncia, não tem problema. Eu gosto de denunciar político, porque eles são valentes com o povo. Eles são machos a hora de enfrentar o povo, que é, tipo assim, como se
como se o povo fosse cachorro deles, entendeu? Dar o farelo pro povo comer. E não é assim. Então eu gosto de botar o político no lugar deles. Ó, pra você ver, eu sou de São José, eu suspendi a licitação de 3 milhões em São Caetano do Sul, da compra de ovo de Páscoa. Eu andei vendo isso mesmo. Nossa, parou aqui. Então, deixa eu te falar, acabou, tá escutando? Tô Porque parece que deu uma ouvindo. cortada. Eu acabei de receber uma mensagem, vou te contar, de uma pessoa, como se fosse a minha filha. Então, pegaram a fotinho dela e colocaram no WhatsApp. Boa noite, mãe. Já sabia que isso é golpe, certo? Só que o mais interessante dessa pergunta, falei, vai me pedir Pix, né? Mas eu já sei que não é minha filha, porque a gente já tem um código, né? Aí, o que acontece? A pessoa perguntou assim agora, você já está no podcast ou você está na sua casa? Quer dizer o quê? Quer dizer que estão me vigiando, porque, na verdade, não queria saber da minha filha, queria saber em qual local que eu iria fazer o podcast. Agora, você acha que isso aí para mim não é preocupante? Eu estou apenas fazendo uma entrevista e batendo um papo com você, que é o meu trabalho no podcast. Você entendeu? Então, quer dizer, e a preocupação? Quem será essa pessoa? Já mudou a foto ali do perfil do WhatsApp. Agora, eu também vou fazer um boletim de ocorrência, porque eu também tenho que prevenir. Você concorda? Que isso daqui para É que mim eu falo, eu acho assim, uma ó, eu coisa sempre, por que eu não tenho preocupante, medo, porque a ó? gente mostra a verdade. Não, não tenho medo também. Eu Não, mostro a verdade. Se eu eu, achar. eu falo assim, ó. Esses caras, eu não tô falando que o Ian, tá? Deixar claro aqui na live. Esses caras que é político antigo tem o costume de roubar muito. E Sim, eu sempre tenho sim, comigo que eu sempre tenho comigo que assim, eles têm mais a perder que eu. Porque o que, que acontece? O cara exatamente. manda, vamos supor, ó, eu moro numa cidade que tem 1.000 câmeras. Então, pra mim, igual eu falo, eu tive esse dia na Polícia Civil lá que fizeram um BO contra mim, um vereador aqui de São José. Eu falei, meu, tem 1.000 câmeras na minha cidade, qualquer coisa que acontecer comigo, a câmera tem que identificar. E outra, eu sou secretário estadual É do Avante. facial, Eu né? falei, para me envolver, pedir, a minha família sabe, meu presidente estadual sabe. Se tiver que envolver Polícia Federal na investigação do suposto assassinato, atentado, pode envolver, entendeu? Porque tudo leva a crer que é um crime político. Então eu tenho pessoas em Brasília que nessa parte me acobertaria numa investigação ampla. Entendeu? Então Entendi. eu me sinto tranquilo, eu ando na rua tranquilo, eu ando sossegado, eu só ando assim, com o GPS ligado, tem câmera no meu carro, então tudo que eu falo no meu carro é gravado, não tem problema nenhum, entendeu? Então meu GPS é ligado 24 horas, mas não tem medo, eu ando sozinho, ando sem segurança e nada. É igual eu falei, eu gosto de ver até onde vai a valentia dos caras, entendeu? Então, igual eu falei, me processou por causa do quê? Eu falei, ele ainda falou para mim na Páscoa ainda, prepara advogado. Eu falei, pode vir quente que eu vou fervendo. Porque É assim, verdade. eu não tinha caluniado ele, eu não tinha falado nada. Tudo que eu fiz foi pergunta. Por que, que o show está 50% mais caro, está 100% mais caro? Por que fazer a licitação do ovo de Páscoa se não ia entregar até a Páscoa? Então tudo era pergunta. Resolveu processar. Aí eu falei, beleza, eu já tinha a informação da esposa, mas eu não iria denunciar a esposa, assim, porque a cidade inteira sabe. Eu falei, agora vou denunciar. Por quê? Me Não, isso aí todo processou. mundo sabe, é que ninguém fala, entendeu? É assim, a gente ouve falar, lógico, que todos nós aqui ouvimos falar, ninguém aqui é burro, né? E assim, inclusive o que a gente está falando, ó, tem uma pessoa aqui perguntando sobre as câmeras, que as câmeras são muito a favor só né, do município, entendeu? Porque quando um cidadão precisa que mostre alguma coisa na câmera, um assalto, um acidente, ou mostrar que estava de cinto de segurança, as câmeras nunca funcionam. É um questionamento aqui, que eu acho interessante isso. E em relação ao que você falou de assim, proteção, que eu acabei de perguntar, se você não tem medo, por quê? A gente já viu várias coisas acontecendo aí com várias pessoas, né? E aí me pediram também para perguntar para você por que, que você faz isso? O que, que você ganha com isso? Ó, Você consegue responder um pouco? vamos lá. Ó. Todo mundo tem um hobby. Tem mulher que gosta de costurar, tem mulher que gosta de fazer chá final da tarde, tem mulher que gosta de ir no pagode. Então é igual o homem. Tem homem que gosta de futebol, tem homem que gosta de beber final de semana. Então todo mundo tem um hobby. Eu não bebo,
não fumo, não uso droga, não jogo bola, não traz esposa. Então, o que acontece? A única coisa que me diverte, então, a única coisa que me diverte é a política. Então, só que assim, eu não quero fazer, porque eu acredito que a política é, vamos dizer, é o meio mais eficaz que você tem de transformar a vida, sem precisar mexer no seu dinheiro. Porque o que acontece? Você tem um orçamento de uma cidade, você tem autoridade onde você entra, você tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, de salvar a vida de uma criança, de salvar a vida de um animal. Então você tem esse poder, você tem essa tipo assim, ó, Deus te presenteou com essa autonomia e com recursos. Porque, querendo ou não, seja você vereador ou prefeito, o prefeito tem a caneta na mão. Mas o vereador tem a caneta, que é a autoridade de cobrar o prefeito, de cobrar cadê a fila da saúde, quantas pessoas esperam fono, ginecologista, quantas pessoas esperam cardiologista, qual o convênio que pode fazer com o Estado. Então, o vereador ele tem o poder também de ajudar a salvar uma pessoa, entendeu? De poder fazer um projeto de lei, de mostrar o quanto o açúcar mata mais que a cocaína, que outras drogas, que tudo no mundo. Os vereadores têm o potencial de mostrar por que as crianças têm que comer menos doce. Então, por quê? Coisas que, querendo ou não, você ensina no berço, ensina na infância, na adolescência, para a pessoa na idade maior se conscientizar. Então, eu falo pelo lixo reciclável. Há muito tempo atrás era tudo misturado. Hoje você vê uma boa parte da sociedade já separa o lixo, entendeu? Já não joga lixo na rua, pela janela do carro. Então você vê que isso daí é um ensinamento. Isso daí vai... É igual na nossa época, que a gente você saía e deixava a luz ligada. O que a sua mãe falava? Não, eu sei que paga a conta da luz de casa, paga a luz, o rabo é grande. Então são coisas que a sua mãe ensina, que você, depois que é adulto, você paga a conta, você lembra e você faz com seu filho. Entendeu? Sim, quando você é criança, você não entende, mas quando você vira adulto, você entende as mensagens, as broncas da sua mãe. Então, a mesma coisa, um vereador, um prefeito tem o poder de educar a criança de uma maneira correta, de ensinar os valores da vida, de mostrar que você tem outros exemplos para ser seguido sem ser criminalidade, entendeu? De para montar, trazer um banco empreendedor, que essa palavra não sei se tem, mas tinha que ter um banco empreendedor, para poder incentivar o pequeno empresário, a pessoa que quer ter um salão de cabeleireiro, a pessoa que quer ter, eu quero ter um manicure, eu aprendi, eu tenho curso, aprendi a fazer o curso. Então você vê assim, eles dão um curso de manicure. Eles dão um curso de manicure, dão um curso de cabeleireiro. Mas como é que eu aprendi o curso, mas não tenho dinheiro, como é que eu faço? Então você tem que ter, tipo assim, ajuda, né? Você tem assim, vai lá, parcela em 20 vezes, 30 vezes com juro baixo, para ajudar a pessoa. Porque quanto mais pessoas trabalhando na cidade, melhor. Entendeu? O preço barateia por causa da quantidade de pessoas, acaba barateando, você acaba despertando pessoas para crescer na vida. Então você acaba ajudando a cidade, querendo ou não. Então, quando as pessoas têm um dinheirinho a mais para pagar um dentista, para pagar um convênio, acaba desafogando. Entendeu? Então, tudo isso é viável. Se você quer trazer empresa para a cidade, eu tenho um terreno, vou oferecer. Você está vendo aí, a China querendo investir no mundo, aí não adianta eu trazer o Geraldo Alckmin, padrinho do meu casamento, se eu não tenho coragem de trazer o Geraldo Alckmin e falar assim, traz uma empresa da China para montar uma fábrica aqui com 2.000 empregos para o pessoal de Caçapava, e a única coisa que eu vou cobrar é o seguinte, que tenha convênio. Se tiver convênio, eu isento de imposto. Entendeu? Então você fala... 2.000 pessoas da fila do hospital e coloco na empresa com convênio. Tudo isso é viável, tudo isso é política. Entendeu? Tudo isso depende do prefeito ter diálogo para ir buscar. Não adianta você ver as oportunidades passar, você ver o governo federal investir e você falar, eu vou perder a oportunidade. Entendeu? Não adianta eu só vir aqui anunciar que as casas que o Tarcísio vai dar, porque o Tarcísio está fazendo. Ou eu chegar e ver a UBS que o governo federal está entregando. Entendeu? Mas peraí, o que eu estou fazendo em Brasília? Não, eu quero uma fábrica da Shell aqui. Eu quero a fábrica, vai ter ônibus elétrico em São José dos Campos. Então, peraí, eu quero trazer essa empresa para vir para Caçapava, me instalar em Caçapava aqui para fabricar esses ônibus aí, ó. Entendeu? Sim. Então, são coisas que você vê, tem o prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, tá tudo na China, tá tudo no Emiado Árabe, tá tudo lá para fora, procurando
investimento para São Paulo. Agora, por que eu sou prefeito da cidade de São Paulo, aqui de Caçapava, do estado de São Paulo. Eu posso falar para o governador, eu quero ir com você. A minha cidade banca a minha passagem. Entendeu? O meu deputado banca a minha passagem, que eu quero ir lá buscar um investimento. Eu quero ir lá buscar investimento. Eu quero conhecer a cidade que vocês querem trazer para São Paulo, para o estado, eu quero ir. Então depende do prefeito. Ninguém vai achar ruim ver o cara gastar 100 mil reais para ir para fora, desde que chega lá e fala assim, ó, peraí, o Ricardo Nunes tá falando que vai trazer o ônibus, vai colocar o ônibus elétrico em São Paulo. Mas o ônibus elétrico você vai fabricar da onde? Peraí, não. Você já tem, né? Vamos fabricar lá em Caçapava. Entendeu? Então, tudo isso, e para mim a política é isso. Você não tem que ficar preocupado em fazer vídeo no TikTok, você pode fazer, mas, tipo assim, peraí, o vereador vai fiscalizar aqui, eu tenho um bom secretário, eu tenho uma boa gestão que cuida da cidade, eu vou buscar estrutura, eu não vou mudar com essa pasta com o celular na mão, tendo o mesmo orçamento que eu tive ano passado. Não vou mudar. Eu vou mudar com essa papa se eu tenho o celular na mão, o mandato na mão, e eu vou para fora. Eu vou para fora do país com o governador, eu vou para trás, eu quero trazer uma fábrica aqui, ó. Eu vou lá o Geraldo Alckmin, que é o cara dos comércios hoje. Aí o cara traz para ser padrinho de casamento. Peraí, não, quero padrinho de casamento, não. Quero que você venha aqui e tá com uma empresa aqui. Eu quero 3 fábricas aqui com essa pava. Já que ele tá com o queijo e a faca na mão, ele tenta dar uma telefonadinha, porque padrinho é. Porque você vai ver, você vai pegar São José dos Campos. São José dos Campos já é uma cidade que não quer fábrica. Entendeu? São José dos Campos não quer. São José dos Campos não quer. Então você tá vendo aí a Embraer. A Embraer tá batendo recorde de venda. Mas peraí, nós temos um pedaço da Embraer aqui, não tem? Peraí, o que eu preciso? Eu tenho terreno na minha cidade? Eu tenho terreno? Tem terreno pra caralho na cidade. Porque todo terreno, uma parte do terreno é da prefeitura. De qualquer loteadora, uma parte é da prefeitura. Então, peraí, eu quero terreno, quero trocar terreno numa área. É o seguinte, o que a Embraer precisa para ampliar aqui? Os caras deixam ir para Gavião Peixoto. Se eu tenho a Embraer aqui, uma cidade do lado, que pode montar o braço direito da Embraer, entendeu? Só que é coisa que, igual eu falo, tem que ser prefeito que consiga olhar para frente, consegue olhar para o futuro e falar, meu, é isso que eu quero para minha cidade, é desenhar a cidade que ele quer. Então, São José dos Campos, ó, quando eu cheguei aqui, eu tinha 8 anos de idade, mas eu me lembro de Manuel Fernandes, eu me lembro do Cury, eu sempre bati no Cury, depois que eu comecei na política, mas é o seguinte, os caras trouxeram o INPE, a cidade polo, você pode ver pela DSR da saúde, é Taubaté. A cidade que era a capital do Vale era Taubaté, não era São José dos Campos, tudo era baseado por Taubaté. Entendeu? Se você pegar o gráfico da saúde, você vai ver que o centro da saúde do Vale do Paraíba é na cidade de Taubaté. Então, os caras chegou e falou, ó, vai construir um parque tecnológico. A gente vai construir, os caras fez. Então, São José dos Campos é o que é, porque teve prefeito que teve coragem de olhar a cidade e falar, é isso que nós queremos para a cidade. Então, você tem uma cidade do lado, mano, do lado de Caçapava, do lado de São José, do lado da Dutra ali de Taubaté. Você tem uma cidade que pode fazer, por exemplo, mano, vamos fazer iFood, essas empresas virem para cá, você montar um parque tecnológico aqui também, para a gente trazer as empresas para cá, isentar de imposto. Você tá vendo quanto que os caras pagam de imposto lá em Barueri? Barueri os caras pagam imposto pra caramba, a cidade fatura 6 bilhões lá. Os caras pagam muito imposto lá. A maioria das streams, a maioria do virtual, Netflix, iFood, essas empresas, tá onde? Tá em Barueri. Vamos lá, o que vocês querem para ir lá pra porra da minha cidade? Vamos pra lá, vocês querem o quê de imposto? Quantos anos de isenção de imposto? Quantos empregos vocês vão gerar lá? Eu só quero convênio, eu quero desafogar a saúde. Vocês vão construir uma creche para ir para lá? Vamos pra lá. Então você pode fazer isso, entendeu? Agora, não adianta você querer virar prefeito com o celular na mão e não ter iniciativa de falar assim, meu, vamos mudar a vida realmente da cidade? Vamos falar pro povo assim, ó, eu não vou mudar em 4 anos, vou precisar de 8 anos de mandato. Vocês vão me dar 8 anos? E é o seguinte, ó, 4 anos nós vai plantar, depois de 4 anos nós vai colher. Agora você vê um cara com 4 meses, não tem nada, nem plantado nem para colher, não plantou nada até agora. Eu sou meio revoltado. Sabe que não deu tempo ainda, né? Tudo bem, mas assim... Não, se ele ver a live, ó, se ele ver a live, a gente já deu um monte de informação para ele, entendeu? Não, mas se ele ver, não, mas tem gente aqui que eu tô vendo que com certeza vai falar para ele, não se preocupe. Não, se ele tá vendo a live, ele tem um monte de informação aí que ele pode colocar em prática. Falar, meu, é isso que eu vou fazer.
Entendeu? Não quero ser só porque eu acho que é uma burrice tão grande você ter... Quantos anos o Ian tem? 30, 25 anos, 27 anos? Eu tenho 24 anos. Não, eu acho uma burrice imensa você ter um brilhante, ter um futuro brilhante na política, você ter oportunidade de escrever seu nome na história da cidade e você perder a oportunidade porque, pô, eu tô me cercando de pessoas que não conseguem fazer uma licitação para Páscoa, entendeu? Então, eu vejo assim um desperdício de um talento que poderia ser o talento, poderia ser, vamos dizer, um exemplo para o Vale do Paraíba. Porque você tem em Taubaté o Ortiz. Aí você agora tem o Sérgio, que já foi deputado. Você tem o Sérgio agora. Mas você tem o Ortiz que manda em Taubaté a vida inteira. Aí você tem em Jacareí o mesmo grupo. Você tem em São José o mesmo grupo. Então, o que é interessante? Pô, você vê o cara em Caçapava trazer doce, 2 fábricas. Por quê? Qual que é o que vai trazer para a cidade? Se não é fábrica, vamos fazer o quê? Vai lá investir num agronegócio? Vai fazer, por exemplo, trazer então, seria uma boa, porque a cidade é a cidade do agro, né? Vamos falar a verdade. Se ele investisse na área rural, que tem muitos aqui, eu acho que ele se dá bem, mas ninguém fala em área rural. Não, mas por que não faz um faz um estudo, ó. Quantas pessoas são donos das terras em Caçapava e quais as terras que estão improdutivas? Você tem que esperar o MST invadir a sua terra para falar que é improdutiva. Você pode fazer um levantamento, estudar quantas terras, quem são os donos das maiores áreas de terra, fazer um estudo por drone, identificar quem são os donos e chamar esses caras e falar, ó, peraí, o que você vai fazer com sua terra? Vamos fazer o quê? Vamos arrendar ela pro cara da JBE, da JBE lá, vamos arrendar ela pros caras da Serasa, vamos arrendar ela pros caras plantar trigo, plantar arroz, plantar feijão. O que a gente vai fazer? Vamos arrendar essa área, vamos plantar eucalipto nessa área. Entendeu? Vamos tentar trazer a Suzano. Aí você tem que ter, tipo assim, ó, qual é as áreas que a prefeitura tem, qual é as áreas que os empresários têm, quem tem interesse de vender um loteamento imenso. Entendeu? Aí você tem um aeroporto quebrado, falido. Você tem um aeroporto aí, um investimento que foi feito. Peraí, tá falido. Vamos arrumar alguém comprar essa porra, fazer um terminal de carga. Então você tem São José dos Campos, que é um aeroporto. Aí todo ano de eleição eles vão lá, começam a botar em operação. Ano que vem essa bosta tá fechada de novo. A verdade é essa. Não, mas você não pode chegar, você tem... Ó, você viu, eu vou falar pra você, ó, se o Ian ver isso aqui, ele pode pegar todas as aulas aí. Se você vê uma cidade, se você acaba de ver que o governo federal fechou um acordo com o Mercado Livre para investir 48 bilhões de reais no Brasil, o maior investimento da história do Mercado Livre. Que se não faz, pô, então uma pista aqui falida, que nós vamos chamar o dono dessa empresa, vamos fazer uma proposta para os caras ainda para os próximos 15, 20 anos e fazer essa porra um terminal de carga. Toda a carga do Mercado Livre que vem da China vai distribuir aqui. Aí nós vai fazer isso aqui, um monte de galpão, com um monte de transportadora, e vamos fazer um terminal disso aqui de carga. Entendeu? Vamos fazer ser mais barato do que levar para Guarulhos. Vamos trazer para cá. Pronto, então vamos fazer a gente não queria ter um aeroporto? Eu vou enterrar o sonho do aeroporto? Não, vamos fazer um aeroporto. Vamos fazer um aeroporto de carga. Pronto. Vamos conversar com os caras do Mercado Livre. Vocês têm interesse, vamos conversar com o dono. Ele é prefeito, ele tem condições de fazer um ministro, reunir ele com o cara do Mercado Livre, apresentar um projeto em Caçapava, ó, tem um aeroporto lá, Aerogrupo, que não foi para lugar nenhum. Vocês não querem investir lá? Vocês não querem conversar com o dono da área para vocês investir? Aí depois de 20 anos o cara desfruta, ou vocês pagam um aluguel da área arrendada pro cara. E aí o que acontece? Tem método, né? Só que isso daí... Então, isso daí depende da boa vontade do cara de fazer política, entendeu? Então, o cara tem que entender a responsabilidade que ele tem na vida. Ele tem... Caçapava tem quantos mil habitantes? 100 mil habitantes? 97 mil. Votantes não, votantes é menos, né? 70 habitantes, mas tem 100 mil habitantes. Então, ele é responsável pela vida, tanto da saúde mental como da saúde financeira, de 100 mil pessoas. Ele tem que arrumar um jeito dessas pessoas trabalhar. Ele tem que arrumar um jeito, se essas pessoas não têm emprego lá, vamos colocar mais ônibus para São José e para Taubaté? Vamos colocar um ônibus intermunicipal da cidade para os caras poderem trabalhar fora de Caçapava para poder ter emprego, entendeu? Aí ele tem que fazer isso. Agora não adianta ele chegar e achar que vai mudar a vida da cidade sem ter iniciativa.
Agora, se eu posso, pô, quantos ônibus eu posso botar para São José dos Campos, o centro de São José dos Campos, de Caçapava? Posso colocar 4 ônibus? Primeiro de manhã, Então, isso depois já da foi. tarde. Vamos fazer o pessoal não tem emprego aqui. Vamos mandar o pessoal para o shopping de São José. Vamos mandar o pessoal. Vamos botar um ônibus. Vamos fazer o pessoal trabalhar. Vamos fazer o pessoal ocupar o tempo. Por quê? Ó, e a pessoa desempregada entra em depressão. A pessoa tem conta, entra em depressão. Aí vem a saúde mental, vem suicídio. Aí vem a depressão em casa, vem os filhos. Então é um monte de coisa que o desemprego, a falta de dinheiro, o custo de vida elevado prejudica. Exatamente. Falando isso que você acabou de falar sobre a. Você sabe que foi trocado a empresa, né? A BC, pela mesma empresa que é o mesmo dono do CNPJ que mudou. Não sei se você sabe dessa história. E adesivaram os ônibus somente, mas continua. Não demitiram ninguém, porque é a mesma empresa, só trocaram. Empresa não trocou, não é igual eu falo. Você faz o discurso. Continua a mesma coisa. Mas não, mas é o que eu falo. Você faz um discurso bonito, que é onde as pessoas não entendem de política, as pessoas estão leigas. Aí você sabe que chegou 3, 4 ônibus, fala que vai fazer esse auê todo, sabendo que você não vai fazer, que você não pode fazer. Só que você prefere, tipo assim, você prefere achar que o povo é trouxa. Então, mas é que, infelizmente, o jeito dele, ele é. Eu posso até falar uma coisa para você. Ele tem a mesma idade de uma das minhas filhas, eu admiro pela inteligência, tá? Só que ele ainda tá dando muita pala, como se diz, né? Ele precisa aprender bastante. E as pessoas que acabaram votando nele são pessoas da mesma idade, praticamente, e isso fez com que ele entrasse na política. Por quê? Ele é um youtuber perfeito, vamos combinar. E tá precisando aprender um pouco mais, querendo ou não, a gente sabe disso. Agora, voltando a uma pergunta também que eu queria falar para você. Você sabe que o ano que vem tem ano de eleição, todo mundo está aí. Quem vai ser deputado, deputado daqui, deputado dali, e as pessoas já estão trabalhando para isso. Tanto aqui na minha cidade, quanto na sua, quanto nas outras cidades, as pessoas já estão se mostrando serviço, por quê? Porque já estão pensando que daqui a 1 ano e meio você já vai ter outra eleição. Ele iria sair da prefeitura para entrar como candidato a deputado, mas parece que mudou. Então, não sei o motivo, mas me parece que ele não vai mais sair. E várias outras pessoas aqui em Caçapava irão sair como deputado. Então, já tem bastante gente trabalhando em cima disso. É uma boa para a cidade esse monte de gente querer ser deputado? Cara, na verdade é o seguinte, ó, vamos lá. Porque poucas votantes da cidade, mas tem do estado. Como você mesmo que foi candidato, teve muitos votos, que eu achei, hoje, né, estava conversando com você e vi, 45 mil votos é muita gente, vamos combinar, né? O que acontece? Eu acho que é um erro de todos os prefeitos do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba tem 2 milhões de votos. Isso daí daria para você fazer pelo menos 6 a 7 deputados federal e estadual. Só que as pessoas, os prefeitos, eles não têm interesse de ensinar política para as pessoas. Porque quanto mais burro, mais leigo, menos você cobra seu direito. A verdade é essa. Só que as pessoas não entendem assim, ó, eles não ensinam o quê? Quando você faz um pessoal, o deputado do Vale do Paraíba, você acaba fazendo que esse cara tenha, no mínimo, 30 milhões por ano de emenda parlamentar. Então, 30%, pra você ter ideia, é quase 10% do orçamento de Caçapava. Então, 30 milhões de reais. Imagina 30 milhões a mais na saúde de Caçapava. Como melhoraria? Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Então, aí quando você abre a urna, você vai ver que a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Boulos, o Frota, o Tiririca tem voto na cidade. E os caras nem pisam na cidade, os caras não trazem emenda para a cidade, entendeu? Então, o que falta é a conscientização que antes votar no pessoal da cidade, do Vale do Paraíba, do que votar nos forasteiros de fora. E aí cabe a missão depois de cobrar os candidatos do Vale para a emenda dele ficar no Vale do Paraíba. Entendeu? Então você pega todo, porque é assim, ó, é uma cadeia alimentar. Quando você vê a saúde de Caçapava precária, as pessoas correm para o posto de Eugênio de Mello, que é o mais perto. Quando está muito precária, corre para a Vila Industrial ou para Taubaté. E Jacareí a mesma coisa.
Então, quando você tem uma cidade com a saúde financeira boa, com a educação boa, a segurança boa, coisa boa, você acaba economizando em outras cidades do lado também. Então, se você tem deputados da região, vamos supor, o Hugo se eleja deputado, a ex-prefeita Petra se eleja deputada, entendeu? É igual eu falo, eu desejo que as pessoas se elejam e deixem o dinheiro no Vale do Paraíba. Então, a cidade tem estrutura, o Vale tem estrutura para eleger. O problema é que as pessoas não entendem isso, as pessoas não sabem qual é o papel do deputado e não entendem que, por mais que o deputado às vezes chegue lá, é um bunda mole e não consiga fazer nada, ele tem, pela Constituição, esses 30 milhões de deputado federal e 11 milhões de deputado estadual. Então, ele tem esse dinheiro que ele pode trazer de benefício para a cidade, entendeu? Então, eu acho que é importante as pessoas saírem candidato. Agora tem um problema que é assim, se vai ter legenda ou não vai ter legenda. Porque tem um vereador do PL que quer ser candidato, mas não tem legenda, a verdade é essa. Entendeu? O Hugo pode ter legenda porque tem uma votação expressa, está numa região boa, pode ter. Não quer dizer que tenha, mas pode ter a legenda. Ele teve alguns, não, bem menos que você, né? 4 anos atrás, ele teve até uma quantidadezinha boa de votos. Então, né? mas o problema é que hoje, a não ser que ele mude o partido, hoje, eu acredito que ele teria a legenda, a votação dele é boa. Mas o que acontece? São partidos que estão infrável de pessoas já com voto, porque deputado federal vem muito ex-prefeito, vem muito, tipo assim, prefeito que está no segundo mandato, entendeu? Então, e a redução de partido está fazendo isso. Então, os partidos estão começando a escolher quem é e quem não é candidato. Porque hoje, se você fala, eu quero ser candidato a deputado, os partidos vão falar, não, mas tem não, eu tenho 1000 votos. Não, não tem legenda. Por quê? Porque os partidos, para eles sobreviver, eles têm que passar a cláusula de barreira. E para passar a cláusula de barreira, você tem que montar um partido que tem votos, entendeu? Então, tem tudo isso por trás. Então. Sabemos disso. Eu estou sabendo há pouco tempo agora. Mas, olha, falando a respeito... Está escutando? Que agora parece que cortou aqui. Não, estou escutando. Está escutando? E em relação assim, a essa questão de Taubaté, Caçapava, São José dos Campos, muita gente querendo se eleger, né, para deputado aí, então eu acho que divide muitos votos, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é uma divisão muito grande de votos. Então aí acaba se beneficiando as pessoas que já estão, né, eleitos, que por exemplo é o Júnior, aqui de São José. Eu não sei se a Letícia é de São José eu acho que tem mais candidatos. São José, o Tomás tem candidato, a Letícia vem candidata, o Elton vem candidato. O Milton, né? Então, não, eu acho que o Milton pai, o Milton filho eu acho que não vem candidato. O pai vem, o Milton filho não vem. Só que são candidaturas diferentes, né? Muito fechada a igreja, no caso deles, a Universal. Então, a Renata Paiva vem candidata, eu acho que o Felício vem candidato, entendeu? Então é a mesma coisa, você vai chegar e vai ver assim, as pessoas falando, o Felício é vice-governador. E aí eu pergunto, o que o vice-governador fez por Caçapava até agora? Durante 3 anos, o que trouxe para Caçapava? Agora que ele está aparecendo de vez em quando, que eles têm contato lá, mas que eu saiba, ele não trouxe nada para Caçapava. Não, mas aparecem lá, mas é igual eu tô falando, não vê, ó. São José dos Campos vai ganhar uma UBS, vai ganhar uma maternidade com mais 150 leitos e vai construir um outro hospital na Zona Sul. Vai ter outro AME, né? Vai ter o AME, aí tem a UBS no Cajuru, vai ter as 150 leitos de maternidade, vai ter mais um hospital na Zona Sul. Aí você vê, a cidade do lado nossa ganhou o quê? Caçapava ganhou o quê? Entendeu? Por enquanto. Então é isso que eu tô falando, que a questão política, mano, é bonito falar, eu trago o Alckmin para ser meu padrinho, que, mano, peraí, não, eu quero saber o que eu vou fazer. A minha função hoje é o que eu vou fazer para mudar a vida da minha cidade, cara. E o meu pensamento hoje é esse, entendeu? A política é um meio que Deus permite que você tenha recurso e poder para poder transformar vidas. Meu ponto de vista é esse, entendeu?
acho interessante. E deixa eu te falar uma coisa. Nas suas redes sociais, a gente vê que você fala assim, de várias cidades, não só de Caçapava. Hoje, particularmente, estamos falando daqui por causa de ser a minha cidade. E só que tem Jambeiro, tem Monteiro Lobato, tem São José dos Campos, né? É Tem porque até toda outro que cidade está pequena, é que assim, eu tinha um monte de post, só que aí eu arquivei. Aí quando você vai desarquivar, perde o áudio. Eu não sabia disso, perde o áudio. Mas eu tinha Eu não muita sabia, denúncia. não. Eu tinha muita Então, denúncia. esse Aí o trabalho que você está há acontece? quanto tempo? Aí, quando acabou a eleição, foi assim, ó. Eu sempre cuidei da minha vida. Aí acabo depois, tipo, outubro, novembro, eu volto para política. Aí eu começo a fazer política até o ano eleitoral. Esse ano vai ser o primeiro ano que eu não parei. Eu perdi a eleição, tive 4.040 votos, mas não parei, já comecei. Só que aí é o que eu falei. Eu vou ir, igual eu fiz, Caçapava, aí eu estou fazendo denúncia de Monteiro, aí estou fazendo denúncia de Jambeiro, vou denunciar Paraibuna. Paraibuna está contratando um show por 40 mil reais que custa 20, que é a Grover como é que é o nome daquela moça que morreu? Maria Mendonça. A Grover da Maria Mendonça cobrou 40 mil reais por causa de Paraibuna. Nossa, está cobrando bem. Só que em outra cidade ela cobrou 20. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Aí eu tô fazendo essas denúncias porque assim, mano, é uma maneira que eu encontro de poder você despertar a população começar a ver, porque se ninguém fala, eu aprendi isso, as pessoas trabalham o dia inteiro e as pessoas não têm tempo, porque você sai 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pega o ônibus, chega às 5, 6 horas da tarde, aí você tem que cuidar de casa, cuidar de filho, ajudar o filho na tarefa. Então você tem pouco tempo para saber o que está acontecendo na cidade. Você sabe que assaltar um caos na hora que você precisa ir no posto de saúde. E você se acostumou com aquele buraco na rua, e para você aquele buraco, a rua de terra, é normal que você se acostumou com aquilo, entendeu? Então são coisas que eu acho que você não começa a fazer, começa a despertar. Porque é muito fácil você ver, e é um negócio que eu fico indignado, sobre o governo federal. Você vê as pessoas defender o Lula, você vê as pessoas defender o Bolsonaro, mas você não vê as pessoas defender a própria cidade, o próprio munícipe da cidade, ao cobrar o próprio prefeito. Você vê as pessoas cobrando o presidente, tanto o Lula como o Bolsonaro, mas você não vê o cara ter coragem de cobrar o prefeito dele. Entendeu? O cara não sabe qual é a função do deputado federal, estadual, prefeito, presidente e governador. E aí as pessoas têm que aprender. É por isso que eu falo, a educação política tinha que vir da escola. Ah, Entendeu? com certeza, com certeza. Exatamente. E as pessoas. Só que assim, tem um detalhe: a internet ela deixou a gente um pouco mais próximo dos políticos, né? Porque daí você tem esse acesso. E quando vem uma pessoa igual você que faz a denúncia, as pessoas adoram. Não tem coragem, mas adoram. Você sabe muito bem disso. Né? E aqui, assim, em Caçapava, não sei aí em São José dos Campos como que é, porque acompanho, tem bastante gente que me segue de São José, mas nós temos várias pessoas aqui que estão realmente assim, insatisfeitas com a gestão atual e estão sempre surgindo denúncias. Não sei se você viu falar sobre a questão das estradas rurais, das máquinas que estão sendo contratadas para fazer não é pavimentação, mas para arrumar as estradas rurais, porque aqui de Caçapava sempre está quebrado as máquinas, entendeu? Só que assim, eu soube por alguém de lá de dentro que tem máquinas lá que estão funcionando, mas estão paradas faz dias. Porque uma empresa de Caçapava aqui, de Caçapava não, de São Paulo, vai assumir essa parte das máquinas e vai fazer a manutenção das estradas. Só que não teve licença, não teve pregão, muito menos, como fala, que a gente acabou de falar, não teve pregão Então, online, não teve mas é nada. o que eu estou Então, falando para você. Mas é o que eu falei então assim, para você. tá gerando dúvida Então, nas mas é o que eu pessoas, entendeu? estou falando para você. O problema é o seguinte: tem muita fofoca, tem muita informação, mas nem tudo É você verdade. pode falar, isso é verdade. Não, A verdade eu é o que também está no papel, é o que está no portal da Uhum. transparência. Então você pegar e falar assim, o Ian, vou tirar a empresa de ônibus da cidade. Mas não tira uma porque é muito próximo do deputado, não tira. Então o que acontece? Você vê que troca etiqueta, mas o contrato é o mesmo. A empresa é a mesma, o CNPJ é o mesmo, entendeu? Então você vê um discurso, mas o edital, o diário oficial, não tem nada. Então é a mesma coisa que eu estou falando para você. Eu sei que ele reservou 400 mil reais para o ovo de Páscoa,
porque ele deixou reservado. Para fazer licitação, você tem que ter o dinheiro reservado. Agora, onde foi parar os 400 mil? Porque ele deixou reservado para o ovo, não gastou com o ovo. Agora ele está falando que não tem 400 mil para eletricidade. E interessante que o valor é o mesmo, né, cara? Não É o parou? mesmo. É Eu o vi hoje mesmo. isso. Então, e a E é um mesma pouco coisa o barato. contrato, a Fusan contratou a empresa de ortopedista por 400 e poucos mil também. Então, eu não sei se 400 de onde eles tiraram tanto 400 mil. Tudo para eles é 400 mil. E aí eu mandei para a presidente da Fusan, por isso que ele me processou, eu mandei para a presidente da Fusan uns questionamentos. Ela passou o e-mail, eu vou mandar no e-mail dela. Por que do contrato de 410 mil, eles contrataram uma média, por exemplo, 600 consultas com especialista, com ortopedista. Só que o Fusan, ele tem, em média, 800 por mês. Eles contrataram 600 em 3 meses, que dá 200 por mês. Então, ele tem uma média, o ortopedista é uma média de 10%. Então, não tem como ele falar que 30% das consultas com especialista no Fusan é de ortopedista. Entendeu? Porque tem o histórico anterior do serviço prestado de ortopedista. Então, eu mandei esse questionamento desse contrato com a empresa daí de Caçapava. Então, eu questionei, que é um número muito alto para a quantidade de serviço prestado ao longo de anos, dos últimos 3 anos. Não mostra tudo isso de consulta com ortopedista. Então, eu quero saber, aí eu perguntei essas informações, entendeu? Então, por quê? Porque está no portal da transparência. Por isso que eu falo, tudo é o que está no portal da transparência. Por isso tem que ter muita transparência no portal. E a minha briga vai ser o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal organizar essa prestação de conta. Porque é a única maneira de nós saber aonde está indo o dinheiro da cidade, entendeu? Que bom. Olha, eu acho que a gente conversou bastante, se as pessoas acompanharam, fico muito feliz com isso. Eu vou deixar na minha página aqui. Eu sempre coloco também, quando eu converso com as pessoas, nas minhas outras redes, porque acho que a pessoa pode acompanhar depois. Foi um prazer conversar com você e espero poder contar mais vezes, se precisar também, né? Aqui da minha Precisar, tá página, aí, é só a chamar. audiência. Estamos aí, né? Nós não temos, né, como eu nem você, temos nada contra, a gente só quer mostrar a verdade, então deixo isso aqui bem claro para todos que Não, estão não assistindo tem. a gente, É igual eu né? falei. Ó, o tanto de coisa que eu falei que o Ian pode fazer para transformar Caçapava, se ele ver a live, Sim, ele pode colocar em prática. Entendeu? Pode com falar, mano, certeza. vamos colocar em prática isso? Põe em prática. Eu As acho que ideias tem tudo para fazer a são boas, cidade né? crescer, fazer a cidade desenvolver, entendeu? Eu acho que não é pequeno demais você aceitar só fazer um mandato com o orçamento que a cidade tem, sem fazer a cidade progredir no que ela é capaz de progredir. Você está do lado de duas cidades grandes, como Taubaté e São José, para você ficar no meio encolhido. Não, você pode ser uma cidade grande, mano. E já que ele tem o poder na mão, ele pode, né, aproveitar isso e tentar melhorar ainda mais, né? Vamos confiar. Vamos, Mas vamos foi, acreditar que ele foi vai ver uma... a live aí, Vamos vai. acreditar que vai, né? Não, ele vai, eu tenho certeza que vai. Se ele não vai, outras pessoas vão. Tem bastante gente aqui que vai depois entrar lá escondidinho para dar uma olhadinha. Não se preocupa, não. Demorou então. Não vai ser federal. Foi um prazer, muito obrigada. E a gente conversa mais. Beijão, beijão para todo mundo que está Obrigada. participando da live. Precisar é só chamar nós no Agradeço a Deus direct. E mesmo. Pode compartilha o vídeo dele para a cidade inteira saber o que está acontecendo, porque é só com a pressão que a pessoa vê que está sendo cobrado que ela vai poder mudar e trabalhar de verdade, entendeu? E eu deixo assim bem aqui falar para você, talvez você não saiba, mas eu quero continuar também esse trabalho. As pessoas me procuram muito aqui em Caçapava para saber coisas, para pedir coisas, porque tem gente que não tem acesso a nada e precisa de uma ajuda. Eu tenho sempre feito esse trabalho porque eu também quero continuar nessa área política que eu gosto muito. E é isso, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho e conversando com pessoas da mesma, com o mesmo, baseando as mesmas coisas, que querem as mesmas coisas, né? E que querem mudar as cidades, né? Tanto Caçapava, São José, Taubaté e outros. E muito obrigada mesmo. Foi um prazer conversar com você. Beijo, um abraço. Tchau, tchau. Gente, só agora tentar aqui desligar isso.